Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tô começando hoje um ciclo de lives incrível, programadas para todas as terças-feiras, 20h30, 21h. E hoje eu vou receber um convidado muito especial para falar para a gente de hábitos essenciais que todo gestor de imobiliária deve ter. Vamos falar de hábitos que todo empreendedor tem que ter, de hábitos mentais. Hoje aqui o papo é de mentalidade progressiva, de mentalidade que pensa para frente, que tem coragem. E para falar de coragem, a gente vai ter que falar de medos, de ansiedade, enfim, do que nos impede de dar o próximo passo. Então, vou receber aqui hoje uma pessoa muito bacana, um especialista em inteligência emocional, o Zé Carlos. Estou esperando ele entrar aqui, aparecer aqui, Zé Carlos, para a gente bater um papo, encorajar você que é gestor, você que é proprietário de imobiliária, para você que tem cargo de liderança. Deixa eu... Isto... Vamos ver se o José Carlos entra daqui a pouquinho. Então, hoje é uma jornada, começa uma jornada de lives, que eu vou fazer todas as Aê! Ei, Zé! Ei! Bem-vindo! Obrigado! Estava falando aqui que hoje o papo vai ser falar de hábitos essenciais para a gente trabalhar os resultados. E hábitos essenciais que envolvem o nosso pensamento, né? De como que a gente, mesmo com medo, com ansiedade, a gente toma coragem para dar o próximo passo, para agir, né? Então, pessoal, eu quero aproveitar aqui que o Zé já entrou, falar um pouquinho aqui do... Primeiro, eu quero te agradecer, viu, Zé? Pela disponibilidade, pelo carinho de sempre, pelo envolvimento, pelas dicas. Então, assim, gratidão mais uma vez. Já te agradeci, mas tem que agradecer aqui ao vivo e a cores, né? Ô Zé, eu vou deixar que você se apresente um pouquinho também, fale um pouco sobre você. E hoje, assim, todo empreendedor e o dono de imobiliário, gestor de imobiliário, corretor de imóveis, é um empreendedor. E para a Sim. gente falar de empreender, a gente não tem como não falar de sonhos e também de riscos, né? Uhum. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre os medos que afligem, de uma forma geral, esse público, tá? Quero falar também de algumas dificuldades que eles passam, mas antes se apresenta, fala aí pra gente. O Zé Carlos é um especialista em inteligência emocional, tanto ele como o sócio dele, o Bruno. O Bruno vai estar com a gente também em outra live, em outro dia. E é por isso que você está aqui. Se apresenta um pouquinho, fala para as pessoas qual que é o seu negócio, qual que é a sua expertise. Olá, pessoal. Meu nome é José Carlos. Como a Arlene falou, eu sou um especialista em inteligência emocional. Sou um fundador, junto com o Bruno Adriano, que eu já vi, que até entrou aqui no grupo do Evolarce, Instituto de Inteligência Emocional. E estou à disposição para a turma aqui, para a sala que eu estou vendo que está chegando gente, para a gente falar um pouquinho como que a inteligência emocional pode ajudar o empreendedor, né, Arlene, que está aqui na sala, ou aquele que deseja ser um empreendedor, como que a inteligência emocional pode contribuir na vida de pessoas e de empresa. E para isso eu estou à disposição para perguntar à vontade. Zé, é bom lembrar, quem quiser perguntar, pode usar aqui o nosso bate-papo. Quem gostar, também aproveita e utilizar. Quem quiser chamar amigos, enfim, parentes, chama a galera que tem um aviãozinho, tipo uma setinha virada para a direita. Esse é o link para convidar as pessoas a participar aqui do nosso bate-papo. Então, sim, quem está aí que é de imobiliária, gestor, conhece gestor, enfim, empreendedor, chama para participar do nosso bate-papo. Ô Zé, eu quero falar para você, quero contextualizar aqui um pouco as principais dificuldades. A gente estava até falando mais cedo, né? Das principais dificuldades que eu percebo hoje que o gestor de imobiliária tem, tá? O dono de imobiliária tem. Fiz algumas anotações aqui. E é o seguinte, de uma forma geral, quem trabalha com venda e quem trabalha com locação também,
as pessoas, o proprietário imobiliário tem o meu público, tá? Só para a gente contextualizar, não Ok. sei se você sabe, mas é bom a gente falar, repetir aqui para todo mundo. Eu trabalho principalmente com as pequenas e médias imobiliárias. Então, aquela imobiliária, muitas vezes tradicional, com poucos colaboradores, que quer inovar, que quer dar o próximo passo, mas tem algumas dificuldades, alguns medos. Enfim, dessas dificuldades é o seguinte: ficar sem recurso para sustentar, inclusive, a família. Uhum. Ou seja, muitos, inclusive, não têm patrimônio, uma boa parte tem, mas boa parte não tem, mas o patrimônio está mobilizado. E aí, se não vende, se não aluga, como é que faz? Né? Alguns têm carteira de locação, que no final das contas muitos conseguem pagar a conta com a receita de locação, mas e aí? Como é que tira férias? Como é que viaja? Alguns até com essa dúvida se vai ter que chegar no final do mês com recurso para investir neles, para sobreviver. Então, isso é um medo recorrente. Uma outra coisa, uma grande dificuldade, que às vezes entra num ciclo vicioso, tá? Grande parte sabe, tem conhecimento. Até a gente no Uhum. Mob Academy, né, tem um treinamento, tem um processo, tem uma imersão que a gente faz para passar esse conhecimento, para passar como é que o processo tem que acontecer. Então, grande parte tem até o conhecimento. Mas no dia a dia tem dificuldade para implementar. Porque aqueles velhos hábitos, aqueles medos, aquelas ansiedades do dia a dia, porque tem que pagar as contas, tem que fazer acontecer, muitas vezes atrapalham e fica aquele ciclo vicioso. Uma outra dificuldade também hoje, grande parte dos gestores, principalmente os gestores e proprietários imobiliários, tem dificuldade em mudar o ritmo, criar rotina para o corretor de imóveis, tá? E também uma grande dificuldade, a equipe não produz, a equipe sabe do processo, no dia a dia coloca empecilho para fazer, porque mudar, né, alguma coisa, quer mudança, mas não muda. Então, sim, eles ficam muitas vezes com medo também de trocar a equipe, de fazer remanejamento, enfim. Então acaba que isso tudo vira um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso gera o quê? Ansiedade, gera medo de dar o próximo passo. Então, eu queria que você falasse para a gente aí como que as pessoas podem trabalhar esses medos, essas ansiedades. Tem até um ditado que eu falo muito, que é o seguinte, que as pessoas falam: a grama do vizinho é verde, né? Tem proprietário de imobiliário, tem gestor que prospera, que tem resultados extraordinários, ele fica olhando só para o vizinho e não dá o próximo passo. Será que essas pessoas que estão com a grama verde, que estão prosperando, que estão vendendo tudo, estão alugando mínimo, será que elas também não têm medo e têm ansiedade? Fala pra gente sobre isso. Isso é que é a introdução. Falei um monte, né? Falei tudo Não, isso. muito bom. Não, muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu até anotei uns pontos aqui para a gente bater o papo. Primeira questão que o empresário tem que entender, que é o seguinte, que ao mesmo tempo que empreender é um sonho, outro dia eu estava vendo um número, Arlene, mais de 30% das pessoas no Brasil sonham em ter o próprio negócio. Quando você pensa que essa nova geração, que não veio tanto pensando no emprego perfeito, ou pensando no concurso público, eles pensam em empreender. Mas aí você falou uma questão, olha o que você falou. Você falou de riscos, em um país em que você tem aí dúvidas sobre o governo, sobre economia, concorrência, política, etc. Você citou o cenário de que as pequenas empresas, elas são a maioria das empresas no Brasil. A maior parte das famílias estão nas pequenas, dependem das pequenas empresas. O empreendedor que está nos escutando sabe disso. Uhum. Ele sabe que ele tem uma família, além da dele, outras por trás. Isso gera um peso muito grande para ele, uma tensão muito grande para ele. Mudança que você citou, treinamento. Ou seja, é um cenário, Arlene, perfeito para se instalar ansiedade, preocupação, medo. É normal, acho que a primeira dica que eu dou, a primeira observação que eu faço para esses guerreiros, né? Esses guerreiros, é que é normal. Seria anormal se eles não sentissem medo.
Uhum. É normal, nesse caso, sentir medo, ansiedade, desde que, aí entra a grande questão do medo, é separar aquilo que é um medo real do que é um medo imaginário. Acho que O que esse que é é o medo? primeiro passo que eu tenho. Que explica pra gente o Quando que eu que é falo medo. medo, boa, boa. Quando a gente fala de medo, essa emoção é muito mal compreendida. As pessoas acham que não pode ter medo, o empreendedor, ainda mais se ele for um homem, ele foi criado para que medo é coisa de pessoa fraca. E sendo que, na verdade, sentir medo é natural. Se não fosse a emoção do medo, a gente arriscava a vida, quebraria todos os dias os nossos negócios arriscando. Mas tem um medo imaginário. Esse que é o problema. É quando você falou de comparar, que é um outro fator interessante, é quando você começa a comparar o negócio do outro. Alene, as pessoas comparam com as outras, que nem diz a frase da grama, sem conhecer a vida da outra, a história da outra. Se você for escutar a história de grandes empreendedores desse país, pode ser Abílio Diniz, pode ser fora também, que nem a história do Walt Disney, Steve Jobs, ficaria citando aqui nacionais e internacionais, você vai ver que todos eles sentiram muito medo, tiveram muita dificuldade. É normal, é Uhum. muito normal. Eu lembrei de uma frase do Érico Rocha, que eu acho muito interessante, que fala o seguinte: tem duas certezas em quem é empreendedor que está nos escutando. Primeiro, Arlene, que vai ter expectativas, ou seja, sonhos. Segundo, que vai ter desafios diários. Não tem um único dia que o empreendedor não tenha um desafio. Não tem um único dia. Por isso que existe a frase matar um leão por dia. É literalmente matar um leão por dia nesse país. Todo dia a chance de a gente amolar o machado. Todo dia. O que não quer dizer que a gente tem que se apegar a isso, porque senão vira vitimismo, não ajuda em nada, né? Uhum. Não ajuda em nada. Um outro ponto que você falou que eu acho importante ressaltar é quando você fala da preocupação ou da ansiedade. Eu estou Uhum. vendo aqui. A preocupação aqui, ó, todo sucesso vale seu risco. Olha que legal que o Anderson falou. Todo sucesso vale seu risco. Perfeito, Anderson. Quando a gente fala de preocupação, o que eu entendo de preocupação e de ansiedade? Excesso de futuro. Preocupação e ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É preocupar-se demais com o que vai acontecer amanhã. E aí tem uma estatística que eu acho que é muito interessante para o canal, que é o seguinte, chama Napoleon Hill, o Instituto Napoleon Hill, descobriu que 70% das nossas, 95%, corrigindo, das nossas preocupações não se tornam um problema. Olha que notícia maravilhosa. Vou repetir, Sala. Repete. 95% dos nossos problemas, das preocupações, não se tornam um problema. Eu vou provar isso. É só você anotar amanhã, essa semana, anote as suas maiores preocupações. Não vou dar conta de pagar o aluguel da sala, não vou dar conta de vender, não vou dar conta de como é que está a saúde do meu filho. Anote as suas preocupações. Deixe passar um mês e me conta quantas delas, de fato, se tornaram um problema. Ou seja, grande parte das preocupações e da ansiedade do ser humano é um sofrimento desnecessário. Ô Zé, eu vejo muito isso. Você falou muito bem, você pontuou muito bem. Eu gosto da analogia do seguinte, da escada. Tem muita gente que tem uma série de coisas que quer fazer. Quer mudar, quer inovar. Aí olha para o vizinho tá lá captando não sei quantos imóveis, tá vendendo não sei quantos imóveis. Porque a gente gosta muito de falar dos casos de sucesso, né? Só que as pessoas esquecem que muitas vezes ele só fica enxergando o 10º degrau. E na Uhum, verdade, se ele ficar enxergando só o 10º degrau, ele não sobe o primeiro degrau. A gente tem verdade. um exemplo de uma cliente nossa, que ela está até aqui agora, que é a Soraya. Eu gosto muito de usar o exemplo da Soraya. Ela, um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, ela alugava de 3 a 5 imóveis, tá? E ela, assim, estava realmente, assim, desnorteada. Ah, para onde que eu vou? De tanta coisa que tinha para fazer. Ela deu o primeiro passo. E é muito curioso que ela esteve com a gente num treinamento com outras pessoas que alugavam, tinham esse mesmo resultado igual a ela. Hoje, um ano e meio depois, ela aumentou esse resultado em 3 vezes mais de faturamento para a empresa. Sendo que outras pessoas que estavam no mesmo momento que ela e com resultado parecido, não fez nada. Então,
Um ano e meio se passou, a Soraya aumentou os resultados em 3 vezes mais, ela deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, enquanto algumas outras pessoas ficaram no mesmo lugar. E agora, assim, gente, mas como assim? Como assim que ela conseguiu isso? Eu não consegui. Por quê? Ela deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, ou seja, eu vejo que grande parte da ansiedade e das dificuldades está só para olhar para o 10º degrau. E não começa. Que é o futuro. Exatamente. Então, é excesso de futuro. Que traz sofrimento, né? E aí, não dá o primeiro, esse excesso de futuro, essa ansiedade, a pessoa não dá um degrauzinho, fica e continua nesse ciclo vicioso, né? Ô Zé, eu achei muito interessante quando você fala de medos reais e de medos imaginários, né? Porque antes eu não tinha muita clareza em relação a essa separação, né? O medo real e o medo imaginário. Hoje, isso é uma... Como é que você vê hoje para a gente não... uma dica, alguma coisa que você pudesse falar para a gente não deixar que esses medos imaginários nos impedisse de dar o próximo passo, de subir o próximo degrau e fazer com que a coragem seja maior do que o medo. Primeira coisa que eu penso quando fala de medo real e medo imaginário é o seguinte: entender, tem que se conhecer. Arlene, qual que é o seu medo? Você, por exemplo, que está falando comigo aqui, me cita um medo que você tem na Imob Academy. Me cita um único medo. Nossa, são vários, viu? Tá vendo? Mas olha só, mas a gente tem que pensar um pouquinho. A gente tem que conhecer quais são os nossos medos. Primeiro passo. Depois de conhecer quais são os medos, porque você tem que lembrar que você não muda aquilo que você desconhece. Repetir, você não muda aquilo que você desconhece. A hora que você entendeu qual que é o seu medo, meu medo é que eu vou... E pode doer, às vezes tem que doer. Mas você tem que falar a verdade. Eu estou com medo de quebrar. Eu estou com medo de ficar pobre. Eu estou com medo de não ter condição de manter a empresa no mês. Eu estou com medo de não ser tão bom. Eu estou com medo de não dar conta. Você tem que assumir qual que é o seu medo. Depois que você entendeu qual que é o seu medo, aí você dá os passos seguintes. Aí você vai agir e vai procurar enfrentar esses medos. Mas enfrentar mesmo, Aline. Tem que ser real, é vida real. É vida real. O Anderson está falando aqui que pequenos hábitos ajudam. Eu vejo muito por esse lado, sabe? Porque o Anderson, que está até aqui nos assistindo agora, é uma pessoa, um dos nossos clientes, que bem-vindo aí, viu, Anderson? Obrigado por estar interagindo também. Agradecer aí os comentários do pessoal, da Gina, da Sinara. Vai falando aí, pessoal, o que vocês estão achando. Vai comentando. Quem quiser fazer pergunta, pode ir colocando aí no chat. É muito bom esse envolvimento. Ô Zé, esses pequenos hábitos, eu vejo o seguinte, tem gente realmente que participa do nosso treinamento e fala assim, nossa senhora, eu tô descabelado, como é que eu vou fazer para colocar isso tudo para funcionar, né? E aí, aquilo que eu falei, não dá o primeiro passo, não dá o segundo passo, não dá o terceiro passo e no final passa e não consegue fazer nada. E uma coisa que o Anderson acabou de falar aqui, por isso que eu lembrei, que os pequenos hábitos ajudam. De repente, você faz uma coisa simples, pequena, muda um hábito, uma rotina sua, para gerar o quê? O foco, a disciplina necessária. Parece ser uma coisa simples, mas tem que colocar em ação, tem que dar o primeiro passo. E o Anderson é um exemplo disso. Ele é um dos que... A gente tem um método com 5 pilares. Ele fala assim, Arlene, eu não consegui colocar tudo em funcionamento, mas ele é um super caso para ser citado, porque ele aumentou o resultado dele em 3 vezes mais em venda. E ele colocou o quê? Ele agia só em cima de achismo. Ele fazia gestão em cima do caderno. Ele começou a mapear os números. Então, parece que uma coisa pequena, em cima disso, ele foi entendendo como é que os dados, como é que os números dele são. E olha, veja o resultado dele. Porque mudou o hábito, né? Conseguiu colocar foco em um ponto. Mas sabe por que é difícil mudar hábito? Que o Anderson citou bem. É difícil de mudar hábito porque nós estamos condicionados. Pensa bem, eu tenho 41 anos. Às vezes eu tento mudar alguns hábitos, seja no Evolarse, na minha empresa, ou mesmo na minha vida pessoal,
eu tenho uma grande dificuldade. Por quê? Porque tem 41 anos que eu faço da mesma forma. Eu estou condicionado a fazer da mesma forma. E aí você entra num ciclo vicioso, sim, e você fica só repetindo, repetindo, repetindo. Então, você tem mudar o hábito é quebra de condicionamento. Mas você que que trabalha com treinamento, sabe que só quebramos o condicionamento quando nós descobrimos uma nova forma de pensar, sentir e agir. Se não mudar a forma de pensar, ou seja, as crenças. Eu não sou um bom empresário, eu vou quebrar, eu não vou dar conta, eu não sei falar em público, eu não vou. Eu tenho que ser perfeito. Se não mudar nessa forma de pensar, você não consegue mudar na forma de sentir e você não vai agir diferente. Então tem que tratar lá atrás dessa forma, entendeu? Por isso que as pessoas têm dificuldade nisso. É condicionamento, é quebra de crença para você fazer isso. Eu acho que você luta. É verdade. Acho que você até respondeu aqui a pergunta do João. Bem-vindo, viu, João? O João é um cara bem bacana, lá de Dourados, acho que é Dourados mesmo, Mato Grosso do Sul. E ele perguntou que, depois que identifica o medo, como enfrentá-lo na prática? Acho que você acabou respondendo isso aí agora, né? Realmente identificar o pensamento, o que impede de dar o próximo passo, sentir isso, deixar essa emoção vir e agir, né? Repete a pergunta dele. Depois que identifica o medo, como enfrentá-lo na prática? Boa pergunta. É interessante isso. Acho que na prática, eu gosto de perguntas assim, na prática. Tem uma frase, é Anderson, né? Não, João. João, tem uma frase que eu nunca vou esquecer. E o Diego fala assim, muitas vezes estamos na zona de conforto. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer, e eu vou citar a fonte para poder honrar essa fonte, que é o Rodrigo Fonseca, que ele fala o seguinte, que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Olha só, a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Ou seja, tá com medo, João? Vai com medo mesmo, vai agindo. E à medida que você for agindo, você muda a postura corporal. Aí o estudo da doutora Amy Cuddy fala que a mudança do corpo, ela provoca mudança de estado, ela solta hormônios. Verdade. E quando você muda a postura corporal e vai agindo, ele vai diminuindo aos poucos. Não é milagre, é ciência. É só fazer, não tem que acreditar em mim e em você, entendeu, Arlene? O canal tem que simplesmente fazer o teste. Eu estou com medo disso. Eu sei que as minhas pernas vão tremer, porque o corpo vai reagir assim. Eu sei que o meu corpo vai ficar mais vermelho. É hormonal. É normal. Eu sei que a minha perna vai... Mas eu vou dar um passo, eu vou agir. E ele vai se surpreender com isso. É verdade. A Soraya está falando aqui que criar novos caminhos neurais precisa de persistência. Perfeito. E isso é ciência. E é esse frio na barriga mesmo, adrenalina, né? E a Sinara está falando aqui que a gente precisa de indicadores de produtividade. É muito bom mesmo, indicadores. Nós temos até dentro do nosso método. Hoje foi bem legal que a gente teve um dia hoje, muito treinamento, para fazer uma reciclagem, porque ela falou de indicadores de produtividade. Então, ou seja, os indicadores de produtividade, o processo, o procedimento, o checklist, são ferramentas que vão ajudar a organizar essa ação, né, Zé? Ajudar a organizar esse movimento. E a partir disso você consegue tomar decisões com muito mais clareza, né? E eu lembrei de uma coisa quando você fala de processo. Por que é importante o processo? Quando a gente fala um pouco de medo, a gente tem medo do desconhecido. O maior medo nosso, um dos maiores, é o medo da morte. Por que o medo da morte é um dos maiores medos? Por quê? Me responde, Arne. Porque a gente não sabe como é que é, como é que é depois. Ok? Por não conhecer o que me espera, eu sinto medo, porque é desconhecido. Quando o empresário investe em treinamento, quando ele investe em capacitação, quando ele investe nele, ele tá conhecendo melhor o que espera ele, ele tá tendo mais confiança, então deixa de ser desconhecido. Verdade. E ele sente menos medo.
Por isso que quando você fala do método, ele ajuda, porque o método diminui incertezas e aumenta a segurança dele. É isso. Muito boa colocação, Zé. E o Anderson está falando aqui que é fundamental as pessoas, disciplina é fundamental. As pessoas diminuem em não fazer o básico. Ô Zé, essa colocação do Anderson é tão verdadeira, é tão interessante, porque eu que venho de imobiliária, trabalhei em imobiliária, trabalhei muito com o processo de locação, processo de venda, com gestor, com dono de imobiliária, não só com uma, eu trabalhei 10 anos com uma, depois com mais de 1.000 imobiliárias, e eu via o seguinte, as pessoas ficavam assim, é tecnologia, é robô, é inteligência artificial, é isso e aquilo. E a gente percebeu que não é isso, é a pessoa fazer o básico. Por isso que a gente criou um processo chamado funil post-it, que ajuda a criar clareza sem ter que mexer com o sistema. Não que eu não invalide o sistema, pelo contrário, eu sou super fã de sistema, sou super fã de tecnologia, mas por quê? Nós temos que aprender a fazer o básico primeiro, porque o básico ajuda a criar a rotina e a criar a cultura do gestor com a equipe. Então, ou seja, muito boa colocação essa. É fazer o pequeno bem feito. Isso aí. Né? Antes de dar grandes passos. Às vezes está olhando só para o 10º degrau, quer dar grandes passos e aí não estagna e gera ansiedade, gera mais medo, gera mais dificuldade, né? Ô Zé, o papo aqui está muito bom. Você percebeu que nós já estamos aqui, né? Já há alguns minutinhos. E o pessoal está interagindo, está bem legal. O pessoal está falando aqui que dá para fazer até para mercado de saúde. E o Anderson está falando aqui, como diz Joel J, é como pedalar. Para não cair, basta não parar de pedalar. É isso mesmo. E a Sinara está falando aqui, não precisa inventar a roda. Se fizer o básico, já destaca. E é isso mesmo. Eu percebo muito isso no dia a dia dos gestores dentro das imobiliárias. E uma coisa que eu lembrei também aqui, quando fala do básico, vamos lá. Aí algumas pessoas podem entender o seguinte: há um contrassenso. Por um lado, me falam para poder fazer o básico, e eu concordo. Por outro, me fala para inovar. E aí? Como é que quem está nos escutando fica quando entende que tem que ter que tem que fazer o básico, que o básico é o mínimo, mas que tem que inovar também? E aí a questão do inovar também entra no básico. Você não tem que inventar a roda, que eu li aqui, achei interessantíssima. Você deve modelar aqueles que fazem bem, modelar aqueles que fazem bem. Procure exemplo, hoje tem muita informação aí. Aí você vai falar, já Carlos, mas modelar não é inovar. Mas não terminou a frase. Você começa modelando e depois você melhora. Primeiro deixa eu entender, deixa eu pesquisar o que fazem e melhora. Então eu gosto de duas questões. Fazer o básico para agir. Se não agir, não tem mudança na vida. Vale para quem está nos escutando, que nem a Mita, nos escutando e é empreendedor, aquele que quer ser empreendedor ou não. Faça o básico, procure ver quem faz melhor que você e depois faça ajustes. Tem muito segredo. Ótima colocação, mesmo porque inovar às vezes é equilibrar, é fazer pequeno ajuste, né? Tem inovação disruptiva, que é inventar uma coisa nova, do zero, mas a inovação ela passa por ajustes, por pequenas calibrações. Né? Então, o inovar passa por essa... Olha quando você fala de pequenas inovações, tem uma citação de Tony Robbins. Você conhece Tony Robbins? Já ouviu falar? Já foi também. Ele tem uma frase muito legal que fala o seguinte: as pessoas superestimam, os empresários superestimam o que podem fazer num ano. Vai fazer o plano de negócio de 2020, você tem que ver, parece que a empresa vai triplicar. Vai fazer o planejamento de vendas sem ter a ajuda de um profissional de uma empresa, vai quintriplicar. Elas superestimam e subestimam o que podem fazer em 10. Acho que isso é uma questão que tem a ver um pouquinho que eu estou lendo aqui do Márcio. Disciplina, de foco. É possível, com pequenas mudanças ao longo do tempo, mudar uma vida, mudar uma empresa. Mas tem que ser real, não pode superestimar. É um planejamento. E olha aqui o comentário do Diego, que bacana.
não tem invenção, mas sim aperfeiçoar o que já faço, né? E isso é uma inovação, né? Mas vai chegar uma hora, quem quer assinar? Ah, Vai chegar uma hora em que é provável que ela esteja tão expert nisso, vão vir insights. Que ela pode inovar, pode acontecer, mas não é preocupação de um passo por vez. Lembra de um passo por vez? uhum. É o que você falou. Subiu o primeiro degrau, né? Um por vez. Ô Zé, quero agradecer assim, quem ficou com a gente até agora. Agradecer você mais uma vez. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, enfim, puder agradecer as interações, né? E eu queria que você, agora para a gente chegar no finalzinho do nosso bate-papo, eu acho que tá gostoso, viu? Acho que Que bom. tá bem legal, foi bem tranquilo, bem leve. Eu queria que você falasse duas coisas. Uma, que você chamasse as pessoas, convidasse as pessoas para o seu movimento, o seu treinamento de inteligência emocional, que vai ter agora esse final de semana. E para finalizar também, eu gostaria que você desse uma dica que para os gestores, para as pessoas que estão aqui, para que elas pudessem colocar o medo na frente. Uma dica para colocar a coragem à frente do medo e da ansiedade. Que legal, que legal. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, de estar com a sala aqui. Se eu pudesse deixar aqui duas dicas, a primeira seria lembrar que é uma outra situação que eu acho fantástica, a gente tem que compartilhar isso com o mundo, entendeu, Arlene? Tem que compartilhar isso com as empresas, porque é ciência de falar, quando Daniel Goleman fala que na vida não existe uma loteria genética que define vitoriosos e fracassados. E eu vejo muitas vezes pessoas que estão na sala, que estão nos escutando aqui, quando começam a comparar com as outras pessoas, a comparar com o que o outro está fazendo, sem saber a história de vida delas, deixando de valorizar a história de cada um que está aqui. Pessoas que já têm vitórias, Arlene. Que já saíram, pessoas que estão aqui, nós estamos saindo de uma crise no país e tem muita gente que está sobrevivendo. Entender que o quê? Não existe uma loteria genética que separa vitoriosos de fracassados, mas sim um conjunto de mudanças ao longo do tempo. Isso faz toda a diferença. Então, o meu desejo para a sua sala, para a sua audiência, é que eles entendam isso, entendam que todos nós temos os recursos necessários. A turma sabe muito. Eu estava acompanhando aqui algumas pessoas interagindo e vendo o tanto de observações interessantes, reais. Eu não vi na sua sala um mimimi, eu não vi um vitimismo, eu não vi nada, eu vi gente que quer, que deseja melhorar, entendeu? Então é com muita felicidade, quero aproveitar aqui para fazer um grande convite à sua audiência, que é no dia 15/2, no sábado agora, eu e o Bruno Adriano, que está aqui na sala com a gente, nós vamos fazer um treinamento de inteligência emocional, que é o Desperte. É um dia inteiro de treinamento que vai ser aqui em Belo Horizonte. Pena que o Arada não vai poder vir nesse, né, Arada? Estou vendo que a Arada é de São Paulo, mas espero poder ter ele. Vai vir no próximo, se Deus quiser. Isso, Marcelo. Por que eu faço o convite para esta turma? Porque a turma terá a oportunidade de trabalhar na prática, Arlene. Na prática, e não isso não na teoria. Bloqueios, traumas, tudo aquilo que nos trava, medo. Porque não é apenas no encontro que a gente vai conseguir fazer todas essas mudanças. É trabalhar todas essas o que nos trava. E uma segunda parte do nosso treinamento é que a gente fala da vida realizadora. A vida realizadora. Então, nós vamos trabalhar o amadurecimento emocional e a vida realizadora. Então, para poder dar o passo, entendeu? É uma forma de ajudar. Aí eu vou fazer uma... E é bom lembrar que o teu Bruno está falando aqui, para quem está aqui na sala, para quem já participou, para quem que é nosso cliente, faz um contato com a gente que tem uma condição diferenciada, né, Zé? Tem um link para poder participar e levar a turma toda, levar a equipe toda. Isso mesmo. Olha, bom... pode falar. Vai, o Anderson foi muito... Você tá falando aqui que foi muito construtivo, super indica esses dois.
são feras, já participei pessoalmente, estou colhendo muitos frutos. Oh, que legal. Tá vendo? O que eu falo da prática, é legal escutar o Anderson falar. É na prática. É na prática. O que provoca a mudança é na prática. Então fica aqui o convite para a sala, para o 15/2. Quem tiver na sala, você acompanhou a audiência aí, Arlene? Então fica fácil de você saber. É só mandar um direct para mim. Anota aí, me segue aí, pessoal. José Carlos Júnior IE. José Carlos Júnior IE. Segunda dica, brunoadriano.oficial. Esse cara fala tudo de vida realizadora, além de inteligência emocional. E o Evolar-se. Ok? Segue esses 3 aí. Quem mandar um direct para mim ou para a Arlene, falando que tem interesse em participar do Desperte, nós vamos fazer uma condição imperdível. Aquele que quer e que pode me mandar uma mensagem que nós vamos mandar um desconto aí. E quem esquecer, só me falar que eu mando na hora o contato dos meninos, né? E inclusive o link para fazer o bônus, para fazer a inscrição com diferenciação. E não, mas nessa sala aqui não cabe esquecer, não, Arlene. Aqui não, o pessoal lembra. Tatiana já foi, quem não foi, manda a equipe toda, porque é um que legal. Ô Zé, então assim, também quer fazer o convite para quem conhece proprietários de imobiliários, gestores, a participar da nossa imersão dia 20, 21 e 22 de março, imersão do gestor e da imobiliária autogerenciável. Então, assim, a gente tem tido estou muito feliz que a gente tem tido grandes resultados, colhido grandes frutos, não só resultados de venda, de locação, mas de mudança de mentalidade, que eu acho que é o mais importante, né? E, claro. Quando a gente muda, a gente consegue mudar, consegue fazer transformação na vida dos nossos clientes também. Então, atendimento melhor, equipe mais satisfeita, mais engajada, gestores melhores. Então, esse que é o nosso grande objetivo, nosso grande propósito. Que legal. Foi satisfação. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão de fundo do coração. Agradecer a todo mundo que esteve aí também com a gente, interagiu, né, esteve conosco nesses minutos de bate-papo, nessa live. E sucesso para você, Vitória. E obrigado. Que você tenha, junto com o Bruno, junto com as pessoas que estão próximas a você, muita prosperidade, muito sucesso. Eu recebo de coração. Desejo mesmo para você ir para a sala. Tem gente escrevendo aqui, manda o convite para a gente divulgar. Me ajuda aí, Arlene, manda o convite. Eu vou mandar para a Renata o convite, ela vai levar a equipe dela toda, viu? Manda o convite. Super parceira nossa. E mais uma vez, muito obrigado. Contem sempre comigo, que a inteligência emocional tem muito a contribuir na vida de todos vocês. Um grande beijo no coração e até o próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão.